graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia dos nossos devocionais. Estamos chegando no final dos Evangelhos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre João, capítulo de número 16. E eu gostaria que você estivesse junto com a gente, lendo na sua casa, fazendo a sua meditação e aprendendo com o Espírito do Senhor aquilo que Ele tem para falar ao teu coração, aquilo que Ele precisa modificar e transformar na sua vida, porque o Espírito do Senhor quer te guiar para toda a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, quer transformar a sua vida e quer trabalhar no propósito de Deus, que é torná-lo semelhante a Cristo Jesus. E é sobre isto mesmo que a gente vai conversar um pouquinho agora em João capítulo de número 16, a obra do Espírito Santo, né? Jesus diz aqui no capítulo de número 16, nos versos 8, principalmente em diante, ele diz assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Convence a gente do pecado porque a gente não consegue perceber que a gente está distante de Deus por causa dos nossos pecados, e é o Espírito Santo que traz essa iluminação, esse entendimento quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, quando a gente ouve que Cristo morreu e ressuscitou, que a gente ouve que a gente está em pecado, que a gente precisa verdadeiramente se arrepender, que a gente precisa verdadeiramente conhecer a Cristo e entregar as nossas vidas a Cristo. É o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, convence da justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, que Jesus é justo, e que somente através dele nós podemos ser justificados dos nossos pecados e podemos ser salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados e nos justificou na sua justiça, trouxe para as nossas vidas essa santificação que vem da parte dele. E também do juízo de Deus, que haverá um dia que Deus haverá de julgar os vivos e os mortos. Ele fala aqui, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. E a ideia é aqueles que também ainda continuam seguindo os princípios desse mundo, o príncipe deste mundo, que ainda é governado pelas coisas desse mundo, infelizmente ainda está debaixo de condenação e precisa ouvir a voz do Espírito para que a sua vida seja salva e justificada em Cristo Jesus. Mas tem mais uma coisa interessante, que também é a obra do Espírito Santo, que a gente muitas vezes esquece. A Bíblia fala aqui, Jesus fala que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos guiará para a verdade, nos guiará para as coisas de Deus, nos guiará para o propósito eterno, a verdade de Deus para as nossas vidas. A gente voltar um pouquinho em João capítulo 14, Jesus vai dizer que o Espírito Santo não falará de si próprio. O Espírito Santo não trará uma revelação de si próprio. O Espírito Santo tem um propósito, A gente já falou de convencer as pessoas no mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas também o Espírito Santo nos guia pela verdade. Então Jesus fala assim que ele não falará de si próprio, mas ele ensinará todas as coisas acerca da verdade de Deus e também lembrará de todas as palavras que Jesus disse, ou seja, lembrará do Evangelho do Reino de Deus. Então o Espírito do Senhor, quando ele nos guia para esta verdade, ele nos ensina acerca das coisas do Reino de Deus, ele nos ensina acerca de Jesus, ele nos faz olhar para Jesus, nosso referencial, e ele trabalha as nossas vidas com um propósito, o propósito eterno de Deus, e nos transformar e de nos fazer semelhantes a Jesus nas nossas atitudes e no nosso caráter. Então ele trabalha as nossas vidas, é o que a Bíblia fala lá em outras passagens, de fruto do Espírito Santo, ou de fruto digno do arrependimento, ou fruto do arrependimento, fruto da mudança. É uma transformação que a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente começa a caminhar em Cristo, quando a gente é cheio do Espírito Santo, ele começa a promover em nossas vidas mudança, transformação, e nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus em todos os seus atos, em todas as atitudes, como diz João lá em uma das suas epístolas, que ele diz assim: aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou, e também no seu caráter, Nós começamos a deixar os nossos pecados de lado e começamos a transformar as nossas vidas através do Espírito Santo, a santificar as nossas vidas começam a ser mais parecidas com Deus. Volta ao princípio da criação, Deus nos fez semelhantes a Ele, a imagem e semelhança dele, e nós passamos através da obra do Espírito Santo
atuando em cada um de nós também a ter o nosso caráter transformado e verdadeiramente começamos a vivenciar novamente essa imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Então esta é a obra principal do Espírito Santo. Esta é a obra que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. É claro que com tudo isso, no caminhar, na vida cristã, Ele também derrama sobre as nossas vidas dons, Ele derrama sobre as nossas vidas capacitação para pregar o Evangelho, poder de Deus e autoridade de Deus para orar pelas pessoas. Então o Espírito Santo também nos capacita nisso para que nós possamos também sermos usados por Deus como instrumento em suas mãos para operar a obra de Deus e trazer edificação para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, creia no Senhor, entregue a sua vida para o Senhor e deixe o Espírito Santo do Senhor te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se ainda você não conhece a Cristo, deixe o Espírito Santo te encher, verdadeiramente se arrependa dos seus pecados e deixe o Espírito Santo te guiar para toda a verdade. Deixa Ele te ensinar. É por isso que a gente diz sempre no início aqui, leia a palavra de Deus, esteja meditando junto com a gente. É o Espírito que quer falar com você, não é o pastor Rodrigo, é o Espírito, é você que precisa olhar para a palavra de Deus e deixar o Espírito do Senhor nos iluminar por toda a verdade. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã.